E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. E eu já quero começar pedindo desculpa, tá? Pela demora para poder postar esse vídeo aqui. Demorou por causa que eu tive que primeiro organizar as coisas, né? E também ter um tempinho aqui para poder gravar. Mas vamos lá. Essa aqui é a prova da OBA nível 4. Então galera do ensino médio pode assistir essa aula. E essa prova é de 2024, tá? Lembrando, tem aqui a prova, né? As coisas que normalmente ela pede. Essas provas vocês conseguem encontrar no site oficial da OBA. Tudo bem? Aqui tem as instruções básicas, né? A prova ela tem 3 horas de duração, né? Tem aqui as informações que tem que ser colocadas. Tem a nota para astronomia e também a nota para a parte de astronáutica, assim como tem também a nota final, beleza? Então vamos lá. Questão 1. Vistos da Terra, T, o tempo decorrido para que o planeta retorne à mesma configuração do céu é conhecido como período sinódico, ou seja, né, resumidamente é quando você consegue perceber ali que o planeta, né, ele pode estar, digamos, né, aqui a gente sabe que eles estão alinhados, né? Então a gente pode falar de período sinódico, né, que eles se encontraram, eles estão de frente, vamos dizer assim, né, um para o outro. No esquema a seguir, fora de escala, temos em T igual a zero, tempo zero, Marte em oposição, né? Então, Marte está em oposição. Desculpa aí, galera. O sono aí batendo. Mas Marte ela está em oposição à Terra. Então ela está de frente para a Terra. Por isso que ele está falando oposição. Devido à diferença entre os dois períodos orbitais, o período da Terra é mais curto. Exatamente. Você olhar aqui, ó, olha só como a órbita da Terra é menor do que a órbita de Marte, né? Uma nova oposição de Marte só acontecerá cerca de 780 dias depois da primeira. Então, no primeiro dia aqui, né, onde começa tudo, Marte está em oposição à Terra. Depois se passa um ano, a Terra está bem aqui nesse momento, né? A Terra ela está no mesmo lugar que ela estava anteriormente, né? Após um ano. Porém, por conta da diferença, né, que a gente tem aqui de órbitas, Marte não está junto com a Terra. Então, vão se passar mais alguns dias, né? Até passarem-se mais de 2 anos aqui, ó. Já são 730 dias. Marte está quase que alinhada à Terra, né? Porém, só quando chegar nos 780 dias, ou seja, mais de 2 anos, Marte vai estar em oposição novamente com a Terra. E detalhe interessante, né? Marte vai estar em oposição com a Terra os dois, né? Na verdade, eles vão estar em uma posição diferente, né? Antes começou bem aqui, ó. Aí agora eles estão meio que inclinados, né? Isso sempre vai acontecer, tá? Por causa que, como tem essa diferença de período, Marte e a Terra, quando eles estiverem próximos um ao outro, né? Estiverem se encontrando, eles não vão estar se encontrando no mesmo lugar, né? Talvez uma hora estejam bem aqui, se encontrando, depois aqui e assim vai, tá? Então, o que a gente pode fazer agora? O período sinódico S pode ser calculado através da seguinte fórmula. Aí tá aqui, ó, 1 sobre S igual a 1 sobre P1 menos 1 sobre P2, né? Onde P1 e P2 são os períodos orbitais dos planetas em questão. Então, galera do nível 4, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muitas vezes você pega e olha para essa equação aqui e fala, mas eu nunca nem estudei sobre essa equação. Vocês conseguem perceber que a OBA, para vocês, meio que ela faz toda uma apresentação teórica, explica para vocês a situação e depois ainda te dá a equação? O que você tem que fazer aqui, gente, é prestar atenção na questão, ler direitinho, aprender de certa forma com a questão e analisar a equação que a OBA te entrega. Então, essa primeira fase da OBA é uma fase bem tranquila, uma fase bem amigável com vocês, tá? Que ela tá ajudando aqui, ó, tá te entregando a equação. Ela não tá te cobrando que você saiba de cor essa equação na primeira etapa, né? Ela te ajuda. A única coisa que a OBA vai querer de você é que você consiga compreender, né, a explicação e saiba aplicar a equação logo em seguida, tá? Observação sobre essa equação, ó. P1 sempre é menor do que P2. O que significa isso, professor? Quando você tiver aqui, ó, os P's, né, que são os períodos orbitais, você vai trabalhar com 2 corpos celestes, né? Podem ser 2 planetas, um planeta e um asteroide, que a gente vai falar aqui, tá? Então, se você for ver que o período orbital da Terra, por exemplo, né, é menor, então ele vem no lugar onde tem o P1.
E o que tem o maior período vem no lugar onde tem um P2. Sempre, professor, sempre, tá? Porque aqui na equação a gente está estabelecendo isso. Então aqui, ó, no nosso exemplo, que o exemplo que ele está puxando aqui pra gente é esse exemplo aqui da Terra e de Marte, tá? Ó, então ele vai botar aqui na equação o período da Terra são 365 dias. A gente está falando em termos de dias, tá? Por isso que tudo está em dias. E o período, né? Aqui, o período orbital de Marte, certo? É igual a 687 dias. Então, aproximadamente, o valor vai ser 780 dias. Então, essa equação é a que te ajuda a descobrir quando que um planeta vai estar, como ele tá chamando aqui, ó. Quando que um planeta vai estar em oposição a outro planeta. Ou então, pode ser um planeta e um asteroide. Olha só. Considere agora um asteroide do cinturão principal de asteroides localizado entre as órbitas de Marte e de Júpiter, cujo período orbital seja de 6 anos. Então, já pensa que isso aqui é o valor de P, tá? Assinale a opção que traz um intervalo de tempo entre as duas oposições consecutivas desse asteroide. Ou seja, a grande pergunta aqui que ele está fazendo, né? Talvez dê um bug. Como assim? Duas oposições consecutivas? Não esquenta a cabeça. Simplesmente pensa. Eu tenho que calcular qual é o período sinótico. Acabou. Colocou aqui, ó. 1 sobre S igual a 1 sobre P1 menos 1 sobre P2. Como a gente acabou de falar ali, né? O P1 sempre é o menor valor. Gente, se a gente agora, veja bem. A gente está falando em termos de anos, né? Então, se o período orbital do asteroide é de 6 anos, o período orbital da Terra é de 1 ano, né? Sempre é 1 ano, porque a gente está falando do nosso planeta. A gente sabe que o ano tem quantos dias? 365 dias. Isso corresponde a quantos anos? 1 ano. Por isso que você não precisa que a questão te informe isso, tá, galera? A questão não precisa te informar esse tipo de informação. É a informação que você tem que saber. O período orbital da Terra é 1 ano. Acabou. Então vai ficar 1 sobre 1 menos 1 sobre 6, beleza? Tá, e agora o que eu faço, professor? Você vai continuar esse cálculo aqui. Então você vai ter aqui, ó, 1 sobre S igual... A gente faz o MMC entre 1 e 6, aqui vai ficar 6, certo? Fazendo o MMC, este carinha aqui vai ser 6 menos, e aqui vai continuar 1, menos 1. Então cuidado, viu? Tem que manjar aí, galera, de MMC. Então aqui vai ficar 1 sobre S igual 6 menos 1 vai dar 5, né? 5 sobre 6. Faz cruzado agora. Vai ficar, então... Ou então melhor, né? Deixa eu botar aqui. 5S igual a 6. Então, o S é igual a 6 sobre 5. Pronto, galera. Consegui chegar aqui no valor que eu queria, né? 6 sobre 5, tá? Beleza, 6 sobre 5 é igual a 1,2. Como a gente está falando em termos de anos, né? Então, bota aqui 1,2 ano. A gente não vai botar anos porque não é 2, né? Nem 3. É 1 ano ainda, de certa forma, né? É 1 ano e alguns meses. Então, após 1 ano e alguns poucos meses, o asteroide ele vai estar novamente em oposição à Terra. Entenderam a ideia? Basicamente é isso. Então, assim, você não precisa nem se preocupar muito com os termos, com às vezes as palavras. Perceba que a questão te deu a equação. Você só tem que saber como aplicá-la, porque o contexto já é explicado, né? A OBA ela faz ali um favor pra gente, né, de certa forma, de explicar as bases teóricas ali, mesmo que seja um texto resumido, rápido, porque isso aqui não é muita coisa, né? É um texto pequeno, mas é o suficiente para que você já entenda a aplicação básica dessa equação, tá? Você já consegue entender bem a aplicação básica da equação, tá? Agora a gente tem aqui uma outra questão, questão 2. Aí eu vou usar todo o meu gringuês agora, tá? Vou mostrar aqui meus poderes de gringo, ó. Bios Balotti é o nome de uma cratera de impacto no lado oculto da Lua. Beleza, no lado oculto, aquele lado que a gente não conhece, né? Não consegue ver, a gente não consegue saber como é. O nome foi oficialmente adotado pela União Astronômica Internacional, né? Então dá pra gente botar até aqui o inglês também, né? UAI, né? UAI. Em 1970, em homenagem ao químico e meteorologista holandês, aí lá vai, né? Christoph Hendrik Diederik Buys Balotti. Aí tá aqui, né? Ano de nascimento, nem ano de morte.
A observação desta cratera foi relatada pela primeira vez em 1965 por uma espaçonave do programa espacial soviético, aqui eu vou chamar de Zond 3, sei lá. Zand, sei lá. Russo, o máximo que eu sei falar de russo aqui é russo. Pronto. Tanto aqui, Zond 3. Na imagem A, vemos a cratera Bus-Balot, com seu estranho formato oval e sua longa cordilheira central. E na imagem B, temos o gráfico de um perfil topográfico altamente exagerado através da cratera no sentido sudoeste-nordeste, como destacado na imagem A. Beleza. Baseado nas informações fornecidas, primeiro coloque F ou V na frente de cada afirmação e depois escolha a opção que contém a sequência correta de F e V, ou seja, de falso e verdadeiro. Tá aqui o desenho da nossa cratera, como ele falou, e aqui do outro lado a gente tem o gráfico da topografia, né? Então, perfil topográfico, o gráfico do perfil topográfico. Muito bem, olhando aqui então, olhando para a imagem e utilizando a imagem para poder acompanhar o gráfico, né? Bora ver aqui as afirmações. O piso liso da cratera está a cerca de 2,5 km de profundidade. Galera, o que vocês vão fazer aqui é o seguinte, tá? Essa primeira afirmação que a gente está trabalhando aqui, percebam que quando ele fala piso liso, né? Ele está se referindo a isso aqui, ó. Você percebe que nessa área aqui, mais ou menos, tá tudo mais lisinho, né? Está tudo liso aqui de boa. É uma questão de você analisar visualmente, tá, gente? Então, para o nosso gráfico, né? Se a gente for pensar, o gráfico é uma topografia. Então, tudo isso aqui, ó, que tem esses níveis aqui, representam elevações. E tudo que está assim, ó, mais, vamos digamos, não está totalmente plano, né? Mas o que está mais ou menos plano é as nossas, então, melhor, o nosso piso liso, como ele chamou. Aí a pergunta foi que ele fez aqui, ó. O piso liso da cratera está a cerca de 2 km de profundidade? Como é que a gente faz para descobrir a profundidade? Eu olho para a distância ou para a elevação? Olha para a informação da elevação. Perceba que aqui, ó, quando o gráfico começa, aqui é 0, né? Então, para cima a gente vai ter a elevação e para baixo a gente vai ter aqui a profundidade, tudo bem? Como assim profundidade, professor? Ó, o 0 é um ponto de referência para a gente, tá? Então, tudo que está para cima aqui, ó, vocês estão vendo que é um valor positivo. Então, representaria para a gente as nossas elevações. E aqui para baixo, ó, abaixo do 0, está tudo negativo. Então, a gente tem a profundidade. Mas só para dividir, tá? O valor em si, quando a gente for... Como é que olha para a profundidade? Tá vendo aqui, ó, menos 2.000, né? Eu digo que são 2.000 metros. Como assim, professor, metros? Aqui está dizendo, ó, a elevação ela é dada em metros. Essa é a unidade de medida. Então, bora lá. Se eu analisar bem aqui, ó, onde tem o piso liso, ele está pegando mais ou menos aqui, ó. Isso quer dizer, então, que o nosso piso liso, ele está entre menos 2.000 e entre menos 3.000. Ou seja, 2,5 quilômetros, né? Ah, mas por que está em quilômetro, professor? Galera, se eu digo que aqui, ó, entre menos 2.000 e entre menos 3.000, vai ser menos 2.500, né? Isso aqui em quilômetros é 2,5. Então, essa aqui é verdadeira, tá? Tá corretíssima. A 2, né? Esta cratera pode ser observada da Terra através de um telescópio de médio porte. Galera, vamos lá. Aqui já tá errado. Mas por que, Davi? Olha para cá. É o nome de uma cratera de impacto no lado oculto da Lua. Então, para que você consiga ver esse lado oculto, você tem que mandar alguma sonda para lá, né? Você tem que mandar alguma espaçonave, alguma coisa que possa ver esse lado oculto. A gente que está na Terra, com o nosso telescópio, né? A gente não consegue pegar o telescópio e dar a volta para olhar por trás da Lua, né? Isso só é possível para quem está lá perto da Lua e consegue rodear a Lua, né? E aí a pessoa consegue ver o lado oculto dela. Então, isso aqui é falso, tá? 3. O Sol estava nascendo para a cratera. Verdade, tá aqui, ó. Nascendo o Sol, beleza? Então, poucos dias depois que a imagem foi feita, o fundo da cratera ficou completamente na escuridão. Cara, completamente... Não, né? Não está completamente, certo? Falar que a afirmação é verdadeira está errado. Então, a terceira afirmação é falsa. Por quê, professor? Porque o texto afirma, o texto aqui, ó, que o Sol está nascendo para a cratera. Portanto, né, o que é que significa isso? Quer dizer que está se erguendo, né, no horizonte ali da Lua, tá? Então, após algum tempo,
o fundo desta cratera vai estar iluminado, tá? Então, falso. Beleza? 4. No perfil topográfico apresentado, a cratera está com cerca de 50 km de largura. Aí você me pergunta, mas como é que eu calculo isso aqui para ter certeza? Gente, largura não tem nada a ver com elevação, né? Tem a ver com esse comprimento aqui que ela tem. Então, o que é que a gente pode fazer? Olhando novamente para o gráfico aqui, né, da topografia, o que é que eu diria para vocês fazerem, tá? O que é que vocês têm que fazer? Aqui é o ponto mais elevado, né? E aqui é outro ponto elevadíssimo. Coloca aqui uma reta entre esses dois pontos, tá? Coloquei uma reta entre esse ponto aqui e esse, pronto. Eu botei uma flecha, na verdade, né? Uma flecha de dois lados. Percebam, então, que eu saio justamente da posição, bora ver. Posição 10. E vou até a posição, vamos contar aqui. Opa, 60. Então, aqui a gente tem que fazer uma diferença, né? Ó, 60 menos 10 vai ser o valor aqui, ó, na nossa cratera, né? No caso, vai ser a largura dessa cratera. Então, 60 menos 10 vai ser 50. Como aqui está marcando em quilômetros, 50 quilômetros. Corretíssima esta afirmação, certo? Depois tem aqui a 5. No perfil topográfico apresentado, podemos ter cerca de 4,5 quilômetros de altura entre o piso e a borda da cratera. Ou seja, entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, eu tenho 4,5 quilômetros? Esta é a pergunta. E a resposta é sim. Vamos pegar o ponto de novo. O ponto mais alto, vou fazer até outra cor. O ponto mais alto é esse aqui, ó. Vamos descer ele. Galera, se eu pegar o ponto mais alto e descer até o ponto mais baixo, que é aqui onde tem os pisos lisos, né? O piso liso. O piso liso, ele tá em justamente menos 2.500, né? Onde é que o ponto mais alto inicia? Em 2.000. Então, ó, de 0 para cá, no ponto mais alto eu tenho 2.000. De 0 para o ponto mais baixo, eu tenho menos 2.500. Mesmo que seja um valor negativo, outro valor é positivo, né? Lembrem-se que a questão de ser negativo ou positivo é só para poder representar a elevação, tá? Ou então a profundidade. Mas o valor total aqui, né, juntando a altura com a profundidade máxima, vai ser 2.000. Vou botar aqui de vermelho de novo. Vai ser 2.000 mais 2.500. 2.000 mais 2.500 é igual a 4.500. Pronto, tá aí. Matamos a charada. Então ficou aqui, ó, V. Então aqui é só marcar a opção que vem com VFFVV. Bora ver aqui, ó. É a C, né? VFFVV. Pronto, então respondemos a segunda questão, né? Um pouquinho trabalhosa, mas percebam que tudo na prova se resolve com você observando, né? Você lendo bem a prova, você consegue resolver. Isso é interessante. Agora a questão 3, né? Cometas periódicos ou cometas de curto período são geralmente definidos como aqueles que têm períodos orbitais de menos de 200 anos, né? Que pra gente que é ser humano isso aqui é muito tempo. Eles geralmente orbitam mais ou menos no plano da eclíptica, né? Eclíptica. E na mesma direção que os planetas. Ao lado temos uma tirinha cômica com uma conversa ao longo de décadas entre a nossa Lua e um cometa de curto período. Oi, Lua, novidades? Nada. Cometa, existem pessoas sobre mim. Que legal. Onde estão as pessoas? Foram para casa. Elas devem voltar logo. Voltaram? Não. E nem limparam a sujeira que deixaram. Mal educadas. Mas aí o que eu quero que vocês percebam é justamente isso aqui, ó. Percebam que os anos, né? Aqui, ó. Aqui tá. Vou fazer outra cor para ficar mais destacado, né? Aqui, ó. 1944, 1969, 1994 e 2019. Vamos ler aqui a pergunta, né? Baseado nas informações fornecidas na tirinha, assinale a opção que traz o valor do período orbital do cometa. Galera, olha que questão fácil. É só você ver a diferença, né? De 1944 a 1969. Quanto tempo se passou, né? Simplesmente isso. Melhor, né? Acho que tem algumas pessoas que vão achar mais fácil. Ó, de 1994 até 2019, quanto tempo se passou? Se você analisar bem, ó, aqui até aqui foram mais de 20 anos. Especificamente 25 anos. Então, a resposta correta aqui seria 25 anos.
Agora vamos resolver aqui a questão 4. Tive que dar uma pausa rapidinho aqui, tá, galera? Vou ler aqui com vocês, olha só. Os pequenos corpos do sistema solar, asteroides e cometas em geral, não têm fontes internas de energia e só são detectáveis por conta da radiação solar que eles refletem ou emitem termicamente. Uma consequência desse fato é que a energia proveniente do Sol é também responsável, em grande parte, pelas temperaturas destes corpos. Para corpos sem atmosfera e sem fontes internas de calor, sua maior temperatura possível é obtida supondo-se o equilíbrio entre a radiação que eles recebem ao do Sol e a radiação que eles emitem para o espaço. Tá bom, explicaçãozinha aqui teórica. O gráfico a seguir traz a maior temperatura que um pequeno corpo teria em função de sua distância ao Sol. As distâncias dos planetas ao Sol foram identificadas apenas como referência de posição, tá? Não tendo nada a ver com a temperatura média destes planetas. Então a informação não é referente aos planetas, tá, galera? A partir das informações do gráfico e considerando que no vácuo o gelo de água sublima, né, passa do estado sólido para o estado gasoso a uma temperatura de 150 graus Kelvin, assinale a opção que traz a partir da órbita de qual planeta é possível encontrar gelo de água, tá? Encontrar gelo de água na superfície de um pequeno corpo sem atmosfera. Galera, vamos lá. O que ocorre aqui é o seguinte, tá? A gente tá vendo, então, que a partir de temperaturas aqui, ó, de 150 Kelvin, a água, né? Na verdade, você não consegue encontrar água no estado sólido. A água, ela passa exatamente para o estado gasoso, né? Ela sai do mesmo momento do estado sólido para o gasoso. Ela não vira nem líquido, tá? Então, o que é que a gente pode fazer para encontrar a água? Ou melhor, né, para encontrar gelo de água, a partir de quem eu vou encontrar isso? Vamos analisar o gráfico. Lembrando, tá, gente? Para quem não sabe, Kelvin é uma unidade de medida para temperatura, tá? Faz parte ali das escalas. Só que Kelvin é uma linguagem, assim, digamos, mais científica. E para quem não sabe também, tá? 150 kelvins é exatamente, aproximadamente, tá? 150 kelvins é igual a 123 graus Celsius. Cara, só que tem um detalhe, tá? Não é positivo, é negativo. É menos. Então a gente precisa encontrar uma distância que seja maior, né? Uma distância onde esta temperatura aqui em Kelvin, ela seja maior. Então, se 150 Kelvin é menos... exatamente, né? É menos 123 graus Celsius. Imagina quanto deve ser 100 kelvins, né? 80 kelvins é cada vez mais negativo. Então o Kelvin aqui, ele começa num valor alto, né, aparentemente, só que se você converter esse valor para graus Celsius, já é um valor negativo, já é uma temperatura muito baixa. Então vamos analisar o seguinte, né, vamos pegar cada vez menos valor. Mercúrio não compensa, né? Aqui em cima, ó, aqui, ó, se você olhar bem o gráfico, tá? Observe um gráfico que é para ajudar vocês, tá? Então o gráfico, ó, vai diminuindo conforme eu vou para baixo. Então aqui, ó, 2000 Kelvin, 1000 Kelvin, 500 Kelvin, 200 Kelvin. Opa! A partir de 200 Kelvin, eu já estou chegando em valores próximos a 150 Kelvin. O que eu quero? Um valor abaixo disso aqui para que eu encontre gelo de água. Então, bora olhar aqui para Júpiter. Olha só, Júpiter, se você puxar uma linha, isso aqui você faz no olho, tá, gente? Isso aqui não tem muito segredo, não. É no olho que você faz. Se você puxar a linha aqui, ó, a partir de Júpiter, ele tá batendo bem aqui no meio, ó, entre o 200 e o 100. Entre 200 e 100, você tem 150 kelvins. Então, gente... A partir de Júpiter, tá? A partir de Júpiter, descendo aqui para baixo, né? Júpiter, depois aí você sai para Saturno, Urano, Netuno, você vai começar sim a encontrar gelo de água, tá? Porque daqui para baixo as temperaturas são cada vez menores, tá bom? A partir daqui você tem temperatura em 50 Kelvin, 20 Kelvin. E vamos pegar só aqui, só para tirar a curiosidade de vocês, tá? 20 Kelvin. Quanto vale 20 kelvins em graus Celsius? Isso aqui, galera, equivale a menos 253 aproximadamente, tá? Graus Celsius. Olha como é gelado, né? Então, a partir de Júpiter, essa vai ser a nossa resposta, tudo bem? Galera, só por conta aqui do nosso tempo, né? Que o nosso tempo aqui tá maravilhoso. Eu vou ter que dar uma pulada aqui para as questões mais de baixo, tá? Infelizmente, porque senão a gente não vai conseguir fazer tudo e é muito tempo, tá? Responder essas questões aqui no tempo que eu estou agora é complicado, então eu vou ter que pular para a questão 7. Bora lá. Lembrando que a partir das questões aqui 7, né, a gente tem as questões aqui. Deixa eu ver aqui, ele informa. Provavelmente informava, mas não informa, né? Tudo bem. Mas a partir daqui da questão 7, né? Ó,
Vai a partir da questão 8, né? Desculpa, gente. A partir da questão 8, vamos começar aqui as questões de astronáutica, tá? Vamos fazer aqui a questão 8, beleza? Vamos ver como é que vai ser fazer essa questão aqui, ó. O foguete Starship da SpaceX, né? Da SpaceX é composto de 2 estágios. O primeiro, chamado de Super Heavy, tem massa total de, olha só essa massa, 3.600.000 quilos, no momento em que seus 33 motores Raptor, né, são acionados. O segundo estágio possui massa total de 1.400.000 quilos, que tem M2, tá? Então, ó, a gente pode chamar isso aqui de M1 e aqui de M2. Quando inicia a ignição de seus 6 motores Raptor, o Starship pretende transportar 100.000 quilos à órbita terrestre e reutilizar seus 2 estágios. No voo teste ocorrido em novembro de 2023, os 33 motores do Raptor do primeiro estágio funcionaram por 2 minutos e 41 segundos, levando o foguete a 70 km de altitude. Bastante coisa, viu, galera? Neste instante, é iniciado o processo de separação entre o primeiro e o segundo estágio. Neste voo, foi utilizado pela primeira vez a separação a quente, que consiste em se acionar os 6 motores no segundo estágio, enquanto este ainda está acoplado ao primeiro estágio. Dessa forma, os gases expelidos pelos motores do segundo estágio empurram o primeiro estágio para baixo, conforme ilustrado na figura ao lado pela força F. A partir de então, agirão sobre o segundo estágio a força de empuxo, E2, tá? Resultante do acionamento dos 6 motores Raptor, além da força da gravidade. Sobre o primeiro estágio, atuarão além da força F, a força da gravidade e o empuxo de apenas 3 dos 33 motores Raptor, que continuam a funcionar para controlar o seu retorno à superfície terrestre. Em função da altitude na qual a separação ocorre, as forças aerodinâmicas foram consideradas desprezíveis, tá? Considere G como 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a aceleração da gravidade, tá? Lá vai as perguntas, né? Utilize a segunda lei de Newton para calcular a aceleração A do segundo estágio no instante da separação. Para tanto, considere que a força de empuxo dos 6 motores Raptor seja E2 igual a 1,4 vezes 10 elevado a 7 newtons. É bastante coisa, tá, gente? B. Calcule a aceleração do primeiro estágio, supondo que no primeiro momento de separação, o primeiro estágio tem uma massa total M1 de 700.000 quilos e 3 motores rápidos ativos, correspondendo a uma força empuxo, né? Uma força de empuxo E1 igual a 7 vezes 10 elevado a 6 newton. Considere ainda que a força F dos gases sobre o motor do primeiro estágio é cerca de 80% da força de empuxo do segundo estágio, ou seja, F igual a 1,12 vezes 10 elevado a 7 newtons. Por fim aqui, ó, a terceira e última pergunta, calcule a aceleração relativa a relativo, né, que vai ser basicamente uma diferença entre A2 e A1 no instante do início da separação, tá? Assinale a alternativa que contém as respostas aos itens 8A, 8B e 8C. A gente está falando aqui de um foguete da Starship, que ele é um foguete de 2 estágios. Por que 2 estágios? Está aqui o primeiro estágio, está aqui o segundo estágio, tá? Vocês estão vendo aqui que a gente tem algumas setinhas, né? Alguns vetores representando aqui as forças envolvidas. Você tem aqui as forças de empuxo, né? Que a gente está chamando de E1. Tem as forças aqui, ó, F, tá? As forças F. Também temos a força peso, tá? Por isso que tem aqui, ó, mg, tá? Força peso. E aqui você tem a aceleração, porque o foguete ele sobe, tá, galera? Então percebam que esse foguete aqui, ele é um foguete extremamente pesado, tá? Porque como a questão falou, ó, o Super Heavy, tá? Que eu acho que eu confundi aqui, na verdade, né? O primeiro estágio é o de baixo, desculpa, tá? O Super Heavy, ele recebe esse nome porque é o mais brabo, né? Que pesadão, cheio de motor, cheio de coisa, tá? Este motor aqui, ele vai ser fundamental para o lançamento do foguete. Depois a gente tem aqui o nosso outro compartimento aqui, que é onde o pessoal tá viajando, né? E aqui, basicamente, vocês vão perceber que ele já é bem mais, assim, entre aspas, né? Um pouco mais leve, que ele é 1 milhão, ele tem 1.400.000 quilos, né?
Mas já é bem mais leve do que o primeiro estágio aqui. Mas enfim. Então tem 2 estágios por causa disso, tá? Beleza, então referente a esse foguete, a questão é que a gente encontre estas respostas. Utilize a segunda lei de Newton para calcular a aceleração A2 do segundo estágio no instante da separação. Para tanto, considere que a força de empuxo dos 6 motores Raptor seja E2, ela vai igual a 1,4 vezes 10 elevado a 7 newtons. Tudo bem? Tá. Como é que a gente aplica a segunda lei de Newton? O que é que a gente tem que lembrar, galera? Segunda lei de Newton é igual a força, né? Então, força é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Certo, professor, entendi. O que a gente pode fazer agora, né? Gente, perguntinha rápida para vocês, tá? Para quem não conhece muito, só aplicar a segunda lei de Newton não é o suficiente para a gente poder resolver essa questão, tá? A gente tem que fazer uma análise de forças. Como assim, Davi, tem que fazer análise de forças? Olha bem, a gente está querendo falar agora, como ele pediu aqui, ó, do segundo estágio, né? No segundo estágio, que é este aqui, ó, que é esse aqui que a gente está vendo aqui, ó, esse aqui de cima, o que é que eu tenho que fazer aqui? Vejam bem. Gente, o vetor empuxo, né, é 2. Ele está apontando para qual direção? Para cima, né? E o vetor peso, ele está apontando para baixo. Tudo bem? Estas duas forças, elas estão envolvidas no nosso lançamento também? Estão envolvidas. Então, quando você for fazer aqui, ó, a força é igual a massa vezes a aceleração, né? Mas a força de fato que está envolvida, ela não depende do empuxo e também da força peso. Então aqui, para quem não manja muito, tá, gente? Isso aqui é muito comum na física, tá? A gente vai ter que descobrir qual é a força resultante, né? E qual é o valor da força resultante aqui? Vai ser a diferença entre a força de empuxo e a força peso, tá? Que é M2 vezes G. E aqui você só repete de novo, tá? A massa... Se bem que a massa, gente, eu já posso dar nome para ela, tá? A massa que a gente está trabalhando aqui, como é do nosso foguete 2, né? É M2, tá? Tá falando aqui do segundo estágio, né? Então, M2 multiplicado pela aceleração. Olha que legal, né? Então, se eu pegar agora, eu vou pegar o A, vou deixar ele aqui solitário, tá? Se eu pegar o A e deixar ele solitário, eu vou passar, deixa eu organizar aqui, esse M2 para o outro lado aqui, ó. Vai ficar assim, ó. M2. Pronto, joguei o M2 para o outro lado. Ficou assim a minha equação. Ou seja, a partir de agora, eu só tenho que substituir os valores que eu preciso, né? Então, vamos fazer o seguinte. Não, gente, calma. Tem uma coisa que eu posso fazer aqui, ó. Vou chamar aqui de E2 sobre M2 menos M2 multiplicado por G dividido por M2. Isso aqui, lembra? Eu posso fazer isso aqui, tá, gente? Eu sei que está subtraindo, mas se eu pegar e colocar o mesmo denominador, né? Dos dois lados, isso aqui é válido. Por que eu fiz isso? Porque eu posso cortar esse M2 com esse M2. Só para facilitar minha vida, tá? Para eu ficar com menos coisas para trabalhar. Então, a aceleração é igual à força de empuxo, que é E2, sobre M2, tá? Menos o G, tá? Menos o G. Resumidamente, então E2 sobre M2, se eu substituir os valores, posso substituir agora, vai ficar 1,4 vezes 10 elevado a 7 sobre 1,4 também, né, que é o valor do M2, vezes 10 elevado a 6. Lembrando que a massa, como a gente falou, né, a massa do segundo estágio, né, ele equivale a 1.400.000 quilos. Se eu reescrever isso em notação científica, fica desse jeito aqui, ó, 1,4 vezes 10 elevado a 6. Menos G, né? O G vale 10. Galera, só para facilitar a nossa vida, tá? Porque senão não vai ter tempo aqui de resolver tudo. Este resultado aqui vai ser igual a 0. Deu 0, tá, gente? Mas por que deu 0, professor? Galera, se você fizer aqui, ó, 1,4 dividido por 1,4 vai ser 1, né? Aqui, por propriedade de potência, tá? 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 6 vai ser igual a 10. 1 multiplicado por 10 é 10. 10 menos 10, 0. Então, a aceleração, a gente acabou de encontrar aqui, é igual a 0. Se você quiser já tentar marcar, você olha para cá, ó. Só tem agora o item C e o item D que tem resposta a 0. Então, os outros aqui você pode desconsiderar.
Então agora a gente pode responder a questão B, né? A pergunta B. Calcule a aceleração do primeiro estágio, supondo que, no momento da separação, o primeiro estágio tenha uma massa total M1 de 700 mil quilos e 3 motores Raptors ativos correspondendo a uma força empuxo, tá? Uma força de empuxo aqui é 1 igual a 7 vezes 10 elevado a 6 newtons. Considere ainda que a força F dos gases sobre o motor no primeiro estágio é cerca de 80% da força de empuxo do segundo estágio, ou seja, F igual a 1,12 vezes 10 elevado a 7 newtons. Então, novamente, percebam que aqui a gente está recebendo muitas equações, né? A gente está vendo aqui que a questão está fornecendo muita equação para a gente. Eu vou apagar isso aqui, tá, galera? Para poder copiar aqui o restante. Apagando aqui, apagando. Apaguei. Beleza. Certo. Então aqui, a próxima pergunta é para a gente encontrar também a aceleração, né? Ele quer que a gente encontre a aceleração do primeiro estágio, que é esse aqui, ó. O primeiro estágio é o grandão. Bem, da mesma forma, só que um pouquinho mais complicado, né? Vamos repetir o mesmo processo. Eu tenho aqui a força, como é tudo pela segunda lei, né? A força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Lembrando que não vai ser tão simples assim, né? A força, neste caso aqui, ela é um pouquinho maior. A gente tem um empuxo E1, né? Que é o empuxo do nossa primeira fase, né? Então, o empuxo vai ser subtraído, né? Então, vai ser E1 menos M1 multiplicado por G menos F. Por que tem que multiplicar por MG e o F? Observem que aqui, ó, deixa eu apagar aqui para a gente poder enxergar, tá? Vamos olhar pelos vetores, tá? Sempre observem pelos vetores. Observem que aqui, quando a gente olha para o estágio 1, né? O estágio 1 tem um empuxo indo para cima. E olhando para as outras forças, ó, M1 multiplicado por G está para baixo e o F também está para baixo. Gente, se duas forças estão indo para o mesmo sentido, tá? Elas vão se somar. Então, por isso que eu estou dizendo que eu tenho E1 menos M1G e menos F, porque estes dois carinhas estão indo ao contrário de E1, tá? Muito bem, então isso aqui é igual, aí aqui a gente tem M multiplicado por A. Então, M1 multiplicado por A, que é o que a gente quer descobrir. Você vai pegar e vai deixar isolado o A, né? Se você quiser também só para diferenciar, tá? Aqui a gente tem os nomes, né? Ó, A2 e A1. Como a gente está calculando para o estágio 1, você pode chamar aqui de A1, tá? Só por organização. Certo? Então, agora o que é que eu vou fazer? O que não for A, eu vou jogar para o outro lado. Então vai ficar assim, ó. E1 menos M1 multiplicado por G menos F, todo mundo aqui sobre M1. Tudo bem? Tudo bem, professor. Agora o que é que eu posso fazer aqui para a gente continuar os nossos cálculos, né? Vou dizer então que isto aqui é igual a E1 menos F, tá? Menos F menos G. Como assim? Que é isso, Davi? O que é que tu tá fazendo? Por que ficou menos G ali do outro lado? Gente, lembra que na última vez eu peguei o M1 e separei para cada um, né? Cada um ficou sobre M1? Foi, né? Então agora, o que é que eu fiz? Eu peguei o M e já fiz direto. Então, ó, eu sei que o M1 ele vai estar sobre o E1 e o M1 vai estar sobre o menos F. Por isso que ele tá aqui ainda, ó. Mas quando eu separo, né, esse M1 para o M1 multiplicado por G, eu vou cortar, vai sobrar só o G. Por isso que o G está do lado de fora, tá, gente? Por isso que ele ficou aqui do lado de fora, menos 9, ou menos G. Tudo bem? Agora, novamente, é só substituir os valores que eu tenho e pronto, galera. Substituir os valores e você vai encontrar a resposta. Então, E1 é igual a 7 vezes 10 elevado a 6, menos 11 vezes 2 vezes 10 elevado a 6. Perguntinha, né? Por que ficou 11? De onde é que veio esse 11,2? Ó, gente, veio daqui, ó. Eu não falei que aqui a força, né, do empuxo aqui dos gases, ou melhor, né, a força de empuxo do segundo estágio não é igual a 1,12? O que é que eu fiz? Eu peguei a vírgula, andei uma casa para trás. Quando eu fiz isso, eu diminui o expoente aqui, ó, que era 10 elevado a 7, né? Diminui o expoente em 1, ficou 10 elevado a 6.
Por que você faz isso, Davi? Para que as duas bases fiquem iguais, ó, 10 elevado a 6, 10 elevado a 6. Tudo isso aqui sobre 10, desculpa, minto, 0,7 vezes 10 elevado a 6, tá? Lembrando que a massa M1 aqui, ó, é 700 mil quilos, né? Porém, para que eu deixasse, né, a notação científica com a base parecida, olha o que eu fiz aqui, ó. Deixei eles todos em 10 elevado a 6, tá? Para deixar aqui em 10 elevado a 6, é só pegar a vírgula e andar para frente. E aí eu aumento uma casa aqui. Tudo isso menos a aceleração da gravidade, que é 10, tá? Galera, só pra gente não perder tempo, tá? Resumidamente, este cálculozão aqui, ó, ele vai ser igual a menos 16, tá? 16 metros por segundo, tudo bem? Então aqui já daria para matar a questão, tá? Seria então o item C. Se você quiser economizar tempo, você já marca aqui o item C e nem faz o cálculo do item C, tá? Mas como a gente está aqui fazendo a aula, né? Eu vou calcular para vocês para facilitar, tudo bem? Para que vocês possam ver como é que a gente calcula agora para o item C. Lembrando que não deve mudar muita coisa, tá? Vai ser praticamente a mesma coisa aqui. Mas, gente, de novo, tá? Só observação aqui para vocês. Percebam que essa equação aqui, né? Ela é um pouquinho mais complicada do que as outras, porque aqui a oba, aparentemente, ela não está te ajudando muito, né? Ela não está te dando a equação. Aqui você necessita de uma compreensão da parte de mecânica, né? Que quando a gente fala de forças, você tem que entender que as forças elas podem se contrariar, né? As forças, ó, aqui a gente tem no estágio 1 M2G indo para baixo e aqui a gente tem um empuxo indo para cima. Então, forças em sentidos contrários, elas se subtraem, tá? Sempre, sempre. Muito bem. Só para a gente falar que fez, né? O item C. Olha só, calcule a aceleração relativa. A aceleração relativa é igual a A2 menos A1. Gente, aqui é fácil, né? Ó, vamos colocar aqui, ó. Se a aceleração relativa é igual a A2. Gente, A2, qual foi o valor que a gente acabou de descobrir aqui, né? Quando a gente fez o primeiro cálculo, foi 0. E qual é o valor da aceleração A1? Ah, peraí. Agora eu lembrei, né? Lembrei, né? Lembrou, né, gente? Aqui, 16, né? Ou melhor, né? Desculpa, faltou burrada aqui, né? Eu quase falei assim, aqui, ó. Menos 16. Então é menos com menos 16. Pronto, agora tá legal. Então a aceleração relativa vai ser igual a 0 mais 16, porque menos com menos é mais. Então a aceleração relativa é 16 metros por segundo ao quadrado. Positivo. Percebam então que a gente acabou de encontrar a última resposta aqui. Gente, como eu falei, eu vou parar aqui porque é uma baita de uma aula, tá? Falar sobre esses assuntos aqui é bastante tempo que a gente acaba tendo. Não tô com muito tempo agora, mas eu espero que isso possa ajudar vocês de alguma forma, tá? Posso dar uma noção maior para vocês de como funciona a oba para o nível 4. Então, o nível 4 tem ali seus cálculos, tá? Tem algumas também que são mais de observação, né? Mais teóricas. Então, sempre façam essas observações, tá? Tem aqui na parte de astronomia, percebam que a astronomia é uma parte até que relativamente tranquila de se responder, né? Agora, quando chega na parte de astronáutica, eu pediria para que vocês tomassem um cuidado maior, tá? E dedicassem um pouco mais. Eu sei que tem poucas questões aqui, tá? São só 3 questões de astronáutica. Mas, cara, faz uma baita diferença, tá? Se você acerta essas questões de astronáutica, que normalmente tem, assim, alguns cálculos cabulosos, né, também, você vai conseguir tirar uma boa nota. Aqui na questão 10, pelo que eu estou conseguindo observar, é uma questão de gráfico, né? Vejam que interessante, vocês conseguem até mesmo, na parte de astronáutica, algumas questões mais tranquilas, tá? Lembrando novamente que essas provas vocês encontram na plataforma da oba, tá? Tem ali as provas passadas, tem um gabarito de cada uma dessas provas, então se vocês quiserem reforçar o conhecimento, é só escrever oba no Google, entra no primeiro acesso ali, ou então você escreve oba, provas e gabaritos, né? E você vai encontrar as provas e os gabaritos dos anos passados, beleza? Então é isso, muito obrigado por quem assistiu até aqui a aula, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo aí, falam aqui nos comentários do YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube. Se você for meu estudante, né, uma pessoa para quem eu dou aula, fala comigo que depois a gente pode
resolver algumas dúvidas aí que vocês tenham, beleza? Então, vejo vocês aí na próxima aula.